Olá, família. Uma das coisas que mais me deixou triste foi não poder falar com a família, trazer uma mensagem da palavra de Deus, e assim proporcionar mais conforto nesse momento de dor aos meus familiares, a todos nós. E eu sei quão importante é ouvir a palavra de Deus num momento como esse. E eu lembrei que eu poderia fazer um vídeo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da esperança que a Bíblia apresenta para esse momento que é a morte. No plano original de Deus, quando a gente pega lá o livro de Gênesis e a criação, não era para o ser humano morrer, e sim viver eternamente. Por culpa do pecado, veio a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas nós temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E assim a morte, ela não é o fim da história. E no livro de Apocalipse, a gente encerra a Bíblia com esse mundo restaurado, onde não haverá novamente mais a morte e viveremos eternamente com Cristo. E com aquelas pessoas que, enquanto viveram, tomaram a decisão de aceitar a Jesus como seu Salvador, de seguir os passos dele. Então, eu gostaria de trazer algumas mensagens que a Bíblia apresenta para esse momento. Eu vou fazer uma oração para começar. Querido Deus, iremos abrir a Tua Palavra e queremos pedir que o Senhor venha nos trazer Teu conforto, que o Senhor venha nos dar a Tua força, que o Senhor venha nos dar mais fé e a esperança de um reencontro contigo e com os nossos queridos que já descansam no Senhor, especialmente agora a nossa vó Lourdes. Nós nos entregamos em Tuas mãos e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. No Antigo Testamento nós temos um livro chamado Eclesiastes. Ele foi escrito por Salomão, já no fim de sua vida, e ele reflete muito sobre a morte. E aqui tem alguns textos que são muito importantes para nós como cristãos. O primeiro está lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 10, e diz, Eclesiastes capítulo 3, verso 11, e diz o seguinte: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A parte que eu gostaria de destacar desse verso é que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Todos nós fomos criados para viver eternamente. Todo ser humano tem o desejo de viver para sempre e de viver para sempre com aquelas pessoas que ele ama. E esse desejo é Deus quem colocou no nosso coração. E essa é uma das evidências de que nós não surgimos ao acaso, mas nós somos criados por Deus e Deus colocou esse desejo no nosso coração. É por isso que nós nunca iremos nos conformar com a morte, porque nós sempre desejaremos viver para sempre. E que bom que nós desejamos isso, porque é possível, né? Deus, ele tornou isso possível com a vinda de Cristo a essa terra. Você sabe que está lá em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós aceitarmos a Jesus, se nós crermos nele de todo o coração, nós também teremos vida eterna. Ainda no livro de Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, no capítulo 9, o verso 5, ele falando sobre o que acontece na morte. Ele diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais,
eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Então, aqui fala que os vivos eles têm um estado de consciência, eles sabem que vão morrer. Mas os mortos eles estão em um estado de inconsciência. Não há amor, não há ódio, não há inveja. A memória deles jaz no esquecimento, de acordo com a Bíblia. E no verso 10 do capítulo 9 de Eclesiastes diz: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então aqui fala que a morte seria um estado de inconsciência. E agora a gente vai para o Novo Testamento, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, porque Jesus ele também colabora com essa ideia que é apresentada aqui e também em outros textos. João capítulo 11 fala da morte de Lázaro, um grande amigo de Jesus. Ele ficou sabendo que ele estava doente, mas ele demorou para ir e em um determinado momento ele disse aos discípulos que eles iriam ir até o encontro de Lázaro. E no verso 11, Jesus Cristo disse, João capítulo 11, verso 11. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E aqui Jesus ele então compara a morte a um sono, a alguém que está dormindo, que é esse estado de inconsciência que eu tinha lido para vocês lá no livro de Eclesiastes. E Jesus estava indo lá para despertá-lo, porque a ressurreição, seria a solução para esse sono da morte, esse estado de inconsciência, e ali então ele iria despertá-lo. E na Bíblia, sempre a solução para a morte foi a ressurreição. Em todos os momentos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, com o próprio Senhor Jesus, que morreu numa sexta-feira, permaneceu na sepultura no sábado e ressuscitou no domingo, até mesmo para a morte de Cristo. Sempre a solução para dar fim ao estado de inconsciência foi a ressurreição. E você se lembra que quando Jesus ressuscitou, ele ainda não tinha ido ao Pai, porque de fato ele tinha permanecido na sepultura. Então a Bíblia apresenta que as pessoas que morreram, elas estão nesse estado de inconsciência, aguardando o despertar, que seria a ressurreição. No Evangelho de João, no capítulo 5, versos 28 e 29, Jesus traz uma informação muito interessante. João capítulo 5, versos 28 e 29 diz: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. De acordo com a Bíblia, todas as pessoas que morreram, bons e maus, um dia serão ressuscitados. Então haverá duas ressurreições. Uma ressurreição para a vida, para os que tiverem feito bem, e uma ressurreição para o juízo, para a condenação, para aqueles que tiverem praticado o mal. Então, tanto para justos quanto para injustos, a solução para a morte vai ser a ressurreição. Uns irão ressuscitar para a vida eterna e outros irão ressuscitar para a morte eterna. Voltando ao capítulo 11 de João, na história lá da ressurreição de Lázaro, olha só a conversa que Jesus tem com a irmã de Lázaro, chamada Marta. No verso 21 do capítulo 11 de João diz assim: então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora,
Tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? E Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. A parte mais interessante de tudo isso que nós estamos lendo aqui é que Marta sabia que o irmão dela um dia iria ressuscitar na ressurreição no último dia, que seria o fim de todas as coisas, né? Que seria a volta de Cristo a essa terra. Só que neste caso aqui, Jesus ressuscitou Lázaro naquele mesmo momento e Jesus disse as palavras, né, tão conhecidas da Bíblia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente, porque um dia será ressuscitado. Então, Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é a nossa grande esperança. E é aqui que a gente vai tendo cada vez mais confiança do reencontro com a nossa querida avó Lourdes, porque a avó Lourdes era alguém que acreditava muito em Deus. Ela viveu uma vida de entrega completa a Ele. Ela era uma inspiração para toda a família na vida dela de comunhão com esse Deus. Então nós temos essa grande esperança de que a ressurreição será uma realidade na vida dela e isso nos conforta o coração, isso nos traz paz. Agora, falando da volta de Jesus, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós encontramos um relato muito importante. A partir do verso 13, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13 diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Quem são esses que dormem? São os que morreram em Cristo. Então, no meio cristão, continuou sendo propagada a ideia de que aqueles que morreram, eles estão dormindo. E olha como continua o texto, verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Esse texto aqui está dizendo que quando Cristo voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e irão subir junto com os que estiverem vivos para o encontro com o Senhor nos ares, e assim viveremos para sempre com o Senhor. Todos subiremos juntos como um só povo, né? E essa é uma verdade que Deus queria que nós tivéssemos conhecimento para não ficarmos tristes em momentos de dor. Mas a Bíblia não diz em nenhum momento que todo mundo vai se salvar. E é por isso que eu já estou encerrando aqui a mensagem, já indo para o livro de Apocalipse, onde no capítulo 20 nós encontramos o que acontecerá logo antes de descer a Nova Jerusalém e de vivermos a eternidade nessa terra. É falado aqui do juízo de Satanás e dos ímpios no capítulo 20. E aqui há uma informação que é muito interessante com relação à primeira ressurreição que nós lemos ali, agora há pouco, que é a dos que morreram em Cristo. Em Apocalipse capítulo 20, verso 5, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre estes, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, aqueles que morreram em Cristo e participaram da primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte. Por quê? Os ímpios irão ressuscitar, mas irão morrer novamente, porque será a ressurreição do juízo, que vai ser a segunda morte. E no verso 14 do capítulo 20 de Apocalipse diz o seguinte: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, eu estou dizendo isso porque nós precisamos fazer uma escolha enquanto temos vida. Nós podemos viver eternamente com Cristo, ou infelizmente poderemos ser destruídos com Satanás e seus anjos se não aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. E talvez esse seja o grande exemplo que a avó deixa para todos nós. Que a gente se apegue cada vez mais em Deus, que a gente abandone nossos erros, que nós nos convertamos dos nossos pecados e tenhamos uma vida de retidão aqui nessa terra, para termos a esperança de que o céu é o nosso lar e de que quando Cristo voltar estaremos do lado dele, dos seus anjos e dos queridos que morreram crendo nele. E o último texto que eu vou deixar com vocês, para todos nós, é Apocalipse capítulo 21, verso 4. Falando já desse novo céu e dessa nova terra, olha só o que nós lemos. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E esse é um dos versos mais lindos de toda a Bíblia, né? Cristo prometeu que vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. A morte já não vai mais ter poder, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Tudo isso ficará no passado. E que essa seja a nossa experiência. Que nós aceitemos cada vez mais a Jesus como nosso Salvador. Que tenhamos uma vida de íntima comunhão com Ele, para termos a certeza de que faremos parte do povo de Deus, porque nós temos a esperança de que a nossa avó Lourdes descansa nele e aguarda o dia em que Ele voltar para juntos vivermos eternamente no lar que Cristo foi preparar para cada um de nós. Eu quero fazer uma oração para encerrar essa mensagem por todos nós. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelos anos que o Senhor permitiu que convivêssemos com a nossa querida avó Lourdes. Ela está descansando no Senhor, aguardando o Senhor despertá-la com a ressurreição dos justos, quando Cristo voltar. Nós cremos que o fim está próximo. Quando olhamos para tudo que acontece no mundo, nós temos essa convicção de que Ele não vai mais muito tempo. Por isso, nos ajude a estarmos unidos ao Senhor, perdoe os nossos pecados e nos dê a certeza de que o céu é o nosso lar e fortaleça cada vez mais em nosso coração a esperança do reencontro com a nossa querida avó e com outros queridos que já descansam no Senhor. Tome nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus oramos. Amém.